as coisas que estão se acontecendo é sobre aquele lugar. Por quê? Porque nós vimos que aquele lugar onde a igreja de Tiatira estava, onde aquela igreja estava habitando, que era na cidade de Tiatira, vai dizer que aquele lugar era um lugar que tinha muita prostituição, muitas coisas. Então as pessoas que habitavam sobre aquele lugar, elas tinham que ser fortes, firme, para estar habitando sobre aquele lugar e para estar sendo forte na tua fé e nas tuas obras. Vai dizer que o Senhor, Ele diz que Ele tem olhos como chamas de fogo, que vê todas as coisas que estavam se acontecendo, todas as coisas que estavam se passando, sobre aquele lugar. Então nós vimos que o Senhor Ele vai relatar, você vê que o Senhor Ele vai relatar aquela igreja que estava em Tiatira. Eu vejo as tuas obras, eu vejo a tua caridade, eu vejo a tua fé, eu vejo o teu trabalho sobre este lugar, eu vejo as tuas bondades. Então o Senhor estava dizendo, eu sou Deus que vejo todas as coisas que está se passando dentro desta igreja. O Senhor estava relatando, eu estou vendo as tuas obras, eu estou vendo a tua fé, a tua caridade. Então aqui nós vimos que a igreja de Tiatira, a igreja que estava habitando em Tiatira, vai dizer que aquela igreja, ela era uma igreja que era muito trabalhosa, que elas tinham fé, tinha bondade. Você vê que o Senhor elogiou aquela igreja, porque da caridade, da fé e da bondade daquela igreja. Você vê, eu creio que aquela igreja, ela estava disponível todos os momentos, para estar trabalhando na obra do Senhor. Elas estavam disponíveis, todos os momentos para quê? Para estar fazendo as coisas, que era agrado da obra de Cristo. Você vê que o Senhor, estou vendo, eu observo todas as coisas, eu não deixo passar nada. Então o Senhor observava a fé e a caridade daquela igreja. Você vê que o Senhor estava observando o serviço daquela igreja. Então o Senhor Ele para elogiar, porque aquela igreja ela estava fazendo um bom serviço nas obras, na fé e na caridade e na paciência. Você vê, aí agora nós paramos para observar, era uma igreja que estava localizada em um lugar que vivia debaixo de idolatria, de pecado, mas você vê que em nenhum momento aquele povo deixou de fazer a obra do Senhor. Mesmo por tudo aquilo que estava se passando, você vê que o povo mesmo assim permaneceu, continuando fazendo a obra de Cristo, na fé, na perseverança. Aí agora nós paramos para observar, nós vivemos numa cidade, no bairro de Valença, que o pecado não é totalmente idolatria igual a que estava naquele povo que estava em Tiatira. Você hoje pode adorar o Senhor, pode servir ao Senhor, pode estar fazendo a obra de Cristo, mas eu não quero. Mas o povo que estava ali estava fazendo a obra com amor, com alegria, estava sendo perseverante. Aí nós perguntamos, você vê, eu creio, que se tivesse um trabalho ali, braçal sobre a igreja de Tiatira, o povo estava disponível para estar fazendo a obra, o povo estava disponível para estar fazendo aquele trabalho. Se é para fazer a obra, eles estavam disponíveis. Se é para evangelizar, eu estou disponível. O povo estava disponível para fazer a obra, o povo estava disponível para estar trabalhando na obra do Senhor. Mas o Senhor disse, eu sou Deus que vejo e sondo todas as coisas. Então o Senhor, Ele com olhos de chama de fogo, Ele estava observando as obras daquele povo. Deus, Ele estava observando a obra daquele povo que estava na igreja ali, que habitava em Tiatira. Então você vê, aí nós vivemos em uma igreja que não tem tanta esse negócio de muita idolatria para você idolatrar. Mas se tiver um trabalho braçal na igreja, eu não posso, eu estava trabalhando, eu estou cansado, eu estou acabado. Mas só que o povo, ele não teve desculpa para fazer. Se é para fazer, é para a obra do Senhor, eu estou disponível, eu vou fazer. E Deus, eu estou olhando com os olhos de chama de fogo, estou observando as tuas obras, a tua fé, a tua caridade, a tua paciência diante da minha obra. Mas se é para evangelizar, eu não vou. Precisa a igreja, os irmãos, está batendo
estou disponível para trabalhar na obra do Senhor. Aqui ele está dizendo trabalhar na obra do Senhor. Ele quer se relatar tudo que se habita na casa do Senhor. Ele quer se relatar tudo que habita na casa do Senhor. Se é para ajudar na casa de Cristo, eu não posso. Para ajudar na casa do Senhor, eu não posso. Eu não tenho condição para ajudar na casa do Senhor. Eu não tenho condição, para ajudar na casa do Senhor. Mas Deus, que tem olhos como chama de fogo, Ele está vendo a tua obra, Ele está vendo a tua fé e a tua caridade diante da casa do Senhor. O povo, ele estava disponível a servir. Então o Senhor, ele parou para quê? Para aplaudir a este povo. Por quê? Porque eles estavam disponíveis a fazer a obra de Cristo com amor. Aí nós paramos para observar. Você vê que o povo, no meio de tudo aquilo, ele estava fazendo a obra. Porque o Senhor, ele diz: eu tenho olhos como chama de fogo e eu vejo todas as coisas. No momento certo, na hora certa de punir, ele vai punir. No momento certo, na hora certa de abençoar, ele vai abençoar. No momento certo e na hora certa de elogiar Cristo, ele vai elogiar. Mas a igreja, você vê que a igreja estava habitando ali, naquela cidade, mas o povo estava disponível a fazer a obra. O povo estava disponível a fazer a obra de Cristo. Então ele diz, você vê que o Senhor, ele observa e ele aplaude, porque o povo estava fazendo o serviço com alegria. Estava fazendo o serviço do Senhor. Mas hoje nós vivemos em uma geração de crentes que diz ser crente. Mas eu estou passando por um momento de dificuldade. Eu estou passando por um momento de aperto na minha vida. Por um momento de aflito. Eu não posso ajudar na obra. Eu não posso estar fazendo a obra de Cristo. Eu não posso estar na casa do Senhor fazendo a obra. Mas o povo disse, estava disponível a fazer a obra. Aí nós vimos, você vê que o povo, ele estava fazendo a obra, ele estava todos os momentos disponível ali para estar trabalhando na obra do Senhor. Se aí nós vemos, você vê que ele tem no 20 uma reclamação: mas tenho contra ti todos aqueles que toleram Jezabel, mulher que diz ser profetiza. Você vê que ele tem uma reclamação no capítulo 20. Por quê? Porque o povo estava ali naquela igreja que habitava em Tiatira, estava até fazendo a obra sincera, estava trabalhando na obra do Senhor, mas só que estava tolerando as práticas de Jezabel, mas só que estava tolerando as práticas que Jezabel ordenava. Jezabel que se dizia ser profetiza, mas só que o Senhor, com os olhos que tem um pé, um pé como um latão reluzente, ele vê todas as coisas no tempo certo, ele vai punir. Então você vê que a igreja estava ali, mas só que o povo, ele estava o quê? Tolerando as práticas de Jezabel sobre aquele lugar, tolerando as práticas de Jezabel. Sabe o que é isso? Nós vemos, Jezabel, você sabe por quê? Porque o povo, ele quer pregar, dizer a Jezabel é uma mulher prostituta, que andava com shortinho curto, cheio de batom, pode ser também, mas só que existe Jezabel, dentro da casa do Senhor, disfarçada, e a igreja às vezes, muitas igrejas, elas querem tolerar as práticas de Jezabel, mas só que nós habitamos numa igreja que se chama Apostólica Semear, e aqui não vai habitar as práticas de Jezabel. Sabe por quê? Porque aquele que tem olhos como tem olhos como chama de fogo, e pé como um ladrão reluzente, ele vai pisar na cabeça de Jezabel e vai mandar ela por quinto dos infernos. Então nós que vemos, nós que trabalhamos na casa do Senhor, nós devemos fazer de acordo com a vontade de Cristo. Então o povo, ele estava trabalhando, mas só que ele estava fazendo a obra do Senhor, mas só que eles estavam tolerando as práticas de Jezabel na casa de Cristo.
eles estavam tolerando as práticas de Jezabel na casa do Senhor. Porque nós vimos hoje as pessoas, elas querem pregar, falar a Jezabel foi uma prostituta, ela usava um batom vermelho, uma saia curtinha, ela ficava quase nua, se prostituindo, pronto, correto, pode ser. Mas também existe Jezabel, é disfarçada, porque de Jezabel é que ela bota uma roupa longa, ela vem toda sonsinha, mas só que dentro dela tem um espírito de Jezabel. Para quê? É para tentar abater a igreja de Cristo, é para tentar abater os profetas do Senhor. Mas só que Deus, antes de acontecer, Deus ele manda e avisa. É necessário mudar. Por quê? Porque espírito de Jezabel não vai habitar na casa do Senhor. Espírito de Jezabel não pode habitar. Por quê? Porque Deus ele veio e avisou. Eu tô observando com meus olhos e eu estou vendo todas as coisas. Eu elogio esta igreja porque ele vai elogiar, porque ela estava fazendo uma boa obra, elas estavam no firmamento forte, mas só que na hora de levar a doutrina correta de Cristo, eles queriam passar a mão na cabeça e fingir que nada estava acontecendo, e fingir que nada estava passando. Mas só que Deus, ele está vendo, ele diz, você pode até passar a mão na cabeça, mas só que eu que estou lá em cima, eu não passo a mão na cabeça de Jezabel. Eu não deixo Jezabel crescer dentro da casa do Senhor. Então aí você vê que o povo vai deixar o quê? Vai ver o que está se acontecendo e vai passar a mão na cabeça e vai deixar Jezabel fazer o que elas querem. Vai deixar Jezabel querer destruir a obra do Senhor. Vai deixar Jezabel tentar acabar com a obra de Cristo. Mas só que Deus ele está observando. Deus ele não deixa Jezabel crescer. Ele não deixa. Então você vê que Deus ele vem, ele alerta: vocês que toleram Jezabel na minha casa, tudo vai ter um preço a se pagar. Por quê? Porque nós vemos, sabe o que é isso? Muitos crentes, muitas lideranças, muitos pastores que sabem o que eles querem fazer. Eu vou tolerar Jezabel, porque Jezabel, ele vem cá e traz um dízimo bom para a minha casa. Eu vou tolerar Jezabel, para que Jezabel não saia da minha casa e minha casa não fique vazia. Mas a igreja apostólica semear, ela não vai permanecer. Jezabel habitar aqui. Você pode trazer o teu dízimo, você pode querer ofertar, você pode querer trazer sua doutrina, mas só que Deus ele não vai permitir Jezabel habitar na casa dele. Por quê? Porque Deus ele vai acabar. Então aqui nós vemos que não tem essa de você trazer coisas para agradar a tua pastora, para agradar a nossa pastora. Eu vou trazer um negócio que ela gosta para agradar ela, porque no dia que eu estiver passando em prostituição, ela vai passar a mão na minha cabeça. Ela vai passar a mão na minha cabeça, que nem fez aqui o povo da igreja que habitava em Tiatira. Estava tendo prostituição na casa do Senhor, mas eu estou passando a mão na cabeça. Eu estou deixando passar de leve porque ele é um bom rapaz, porque ele trabalha bem na obra de Cristo, porque ele dizima bem, porque ele está ali fazendo a obra do Senhor. Eu vou passar a mão na cabeça. Há um preço a pagar. É por isso que aqui na igreja eu não vou cansar de dizer, apostólica semear, você pode ser o maior milionário. Se você estiver na prostituição, você não vai, a pastora não vai passar a mão na tua cabeça, você vai ter que se consertar. Mas eu tenho o maior dinheiro para te dar, mas eu quero permanecer na prostituição. Vai ter que se consertar. Se não quiser se consertar, a porta está aberta. Mas Jezabel, o espírito de Jezabel, não vai habitar
habitar na casa do Senhor. Espírito de doutrinas erradas não vai habitar na casa do Senhor. É porque aquele povo estava fazendo o quê? Estava deixando Jezabel fazer o que queria. A mulher que se dizia profetisa da casa do Senhor, a mulher que se dizia ser profetisa, estava querendo ter relação com os servos de Cristo. E o Senhor, primeiro o Senhor fez o quê? Eu vou elogiar ele, vou dizer: as tuas obras estão boas, a tua fidelidade, tuas bondades, tuas caridades. Mas eles se alegrarem, mas na hora certa o Senhor diz: agora eu não estou gostando do que vocês estão vendo e está deixando acontecer. Agora eu elogiei, mas agora eu vou te corrigir. Essas obras que você está deixando, Jezabel fazer na minha casa, eu não estou gostando. Há um preço a se pagar. Então você vê que Deus, ele lançou um preço para quê? Para que ela se... Deus, ele deu um tempo para que ela se consertasse, a igreja se consertasse. Deus, antes de eu lançar um preço para você, eu vou dar o tempo de se consertar. Mas só que a que dizia ser profetisa, Jezabel, ela não quis se consertar. Ela não quis mudança. Ela quis o quê? Continuar nas bagaceiras. Ela queria continuar induzindo os profetas do Senhor. Elas queriam continuar fazendo as obras de Cristo. Elas queriam. Mas só que o Senhor, ele diz: não quer mudança? Agora eu vou lançar no leito da cama. Você e todos aqueles que se prostituírem com Jezabel, esses também vai ter um preço a pagar. Vai ser lançado no leito da cama, junto com ela. Você vê que ele diz: você, Jezabel, vai ser lançado no leito da cama. E todos aqueles que querem seguir a você e se prostituir com você, vai ser lançado no leito da cama. Mas prostituição é só você dizer: eu tenho um relacionamento com Jezabel. Ele está dizendo: se você se prostituir com outro ídolo, adorar imagem, pegar e fazer para você uma prostituição. Então ele diz: eu vou lançar no leito da cama junto com Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, ela estava induzindo ao povo a comer manjares dos ídolos. Ela estava induzindo aquele povo todo a comer os manjares que estavam naqueles ídolos. Para quê? Para a adoração. Então ela estava incentivando aquele povo a adorar outros ídolos. Então aí nós vimos que é um grande risco. As pessoas, quando elas lembram de Jezabel, elas lembram logo, logo prostituição, logo relacionamento, logo se deitar com Jezabel. Mas Jezabel se você quer se prostituir, ele estava se relatando a também essas coisas. Se prostituir em outras coisas, além de não ser o teu Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: eu sou Deus que vê todas as coisas. Então você vê que Deus, ele deu o quê? O tempo de ela se arrepender. Mas só que ela não quis se arrepender. Então Deus, ele diz: agora que eu vi com meus olhos como chamas de fogo, você não quis se arrepender. Agora eu vou vir com meu sapato reluzente e vou pisar na cabeça de Jezabel e vou expulsar ela de dentro da minha igreja. Porque esse Jezabel, ela não presta, para a minha casa ela não presta, mas expulsa e tira para que ela não corrompa as outras pessoas. Então você vê que é um grande risco. Muitas das vezes você querer adorar outros ídolos e botar na tua mente, colocar no teu coração como uma adoração. Você está se prostituindo com este ídolo. Você está se prostituindo com esses deuses. Então é necessário entender que Deus, ele não tolera, ele vê todas as coisas. Então o povo servia na casa do Senhor. Você vê que ele estava servindo diante da casa de Cristo. O Senhor elogiou, o Senhor, ele viu. Mas só que o povo, ele estava fazendo a obra de Cristo. Mas só que Jezabel estava dando ensinamentos errados para eles. Jezabel, que se dizia ser profetisa, elas estavam dando ensinamento errado para aqueles povo. Para quê? Para que eles se desviassem do caminho.
Mas só que eles, se tivesse trabalhos na casa do Senhor, eles estavam disponíveis. Se tivesse coisas para fazer na casa de Cristo, eles estavam disponíveis. Aí nós vimos, se fosse para trazer o dízimo na casa de Cristo, eles estavam disponíveis para quê? Para fazer a obra de Cristo, e Deus ele estava observando. Mas só que aí nós paramos para observar. Será que muitas das vezes nós se dizemos ser crente, se dizemos ser pregadores da casa do Senhor, aí nós fazemos, não queremos devolver o dízimo na casa de Cristo, não queremos trazer o dízimo na casa do Senhor, aí nós achamos, eu vou ficar pobre porque eu vou tirar 10 reais, eu vou tirar R$1 para trazer da casa do Senhor. Mas aí você não traz o dízimo na casa do Senhor e acaba perdendo muito mais aquele que você não devolveu. Não era mais fácil você cumprir com os mandamentos correto que ensina e devolver na casa de Cristo? Então nós devemos fazer, porque o povo ele estava fazendo o correto, fazendo a obra. Mas só que Jezabel não queria dar o ensinamento certo para aquele povo, para que ele não viesse, ela não queria que aquele povo saísse, ela não queria que magoasse aquele povo através da palavra certa, através do conserto que devia ser dado para aquele povo, através do conserto que devia ser dado para aquela igreja. Então ela queria passar a mão na cabeça, a igreja veio, mas queria deixar. A igreja via, mas queria tolerar Jezabel com os ensinamentos dela. Porque hoje você vê que muitas das igrejas, elas toleram Jezabel dentro da igreja. Muitas igrejas hoje você para observar, ela tolera Jezabel dentro da casa do Senhor, porque ela não quer perder aquilo que Jezabel está oferecendo, ela não quer perder aquilo que Jezabel ela está dando, ela não quer perder aquilo que Jezabel está oferecendo ou escondido. Então eu vou deixar, vou passar a mão na cabeça e vou esconder Jezabel aqui no canto e vou deixar ela lá. Então muitas das igrejas ela passa a mão na cabeça para quê? Para tolerar Jezabel e não esconder e fingir que nada está se passando. E fingir que nada está se passando. E fingir que nada está se passando. Aí nós paramos para observar. Aí muitas pessoas vêm para a casa do Senhor e dizem: aquela igreja lá, muitos aceitam na casa na igreja e não permanece. Muitos aceitam, mas não permanece. Porque não permanece porque quer permanecer no erro e não quer ter conserto. Quer permanecer com o espírito de Jezabel, não quer ter mudança. Então é por isso que ele não aguenta e ele sai. Mas só que Deus, ele sonda o coração daqueles que é fiel e adora. Você vê que quando Deus ele diz, vocês, aqueles que querem permanecer com Jezabel, todos aqueles que tiverem relacionamento com Jezabel, permanecerem na cama. Mas só que nem todos permaneceram, mas sim, ele disse, aqueles que ficaram, esse sim vai receber aquilo que eu tenho para dar. Aqueles que permanecerem até o fim, esse sim vai receber o melhor que eu tenho para dar. Então Deus ele diz, por mais que você esteja passando por luta, por problema, é necessário você permanecer até o fim. Por quê? Porque Deus ele tem o melhor para te oferecer. Deus ele tem o melhor para todos nós. Mas é necessário você não querer seguir a doutrina de Jezabel, mas sim seguir a doutrina de Cristo. Por quê? Porque a doutrina do Senhor tem algo melhor para mim e algo melhor para você. A doutrina de Jezabel vai te acabar te levando para o leito da cama, para o leito de morte, como o Senhor diz. Todos vocês que querem seguir a doutrina de Jezabel, esses ponherei em uma cama. Então muitos ele preferem seguir a doutrina de Jezabel, mas não prefere seguir a doutrina de Cristo. Não prefere seguir a doutrina de Jezabel, mas não querem seguir a doutrina de Cristo. Então você vê que esta igreja, Deus ele também elogia, porque era uma igreja que estava ali disponível.
todos os momentos para fazer a obra do Senhor, estava disponível para fazer a obra do Senhor, disponível para estar trabalhando na obra de Cristo. Mas o que o Senhor ele só não tolerava, a doutrina de Jezabel, os ensinamentos de Jezabel. Mas só que aí você observa, é que vem aí as pessoas, vir para a igreja apostólica semear, quando a pastora ela prega a doutrina da palavra. Mas só que eu fui numa igreja, não é assim. É claro, porque a igreja que você foi, ele quer ensinar a doutrina de Jezabel. Mas a igreja apostólica semear, ela vai ensinar a doutrina que vai te levar para o céu. É por isso que nós estamos aqui para quê? Para permanecer até o fim e esperar o melhor de Cristo. Então as pessoas elas estão acostumadas com a doutrina de Jezabel, mas quando ela recebe a doutrina e os ensinamentos corretos, elas não é assim, é errado, é muita doutrina, é muita coisa, é muito isso, não pode aquilo, porque Jezabel já corrompeu a tua mente. Então aqueles que ficaram, foram os que não ficaram corrompidos pelo Jezabel, mas aqueles que saíram, foram os que já estavam corrompidos por Jezabel, pela doutrina de Jezabel. Mas os que permaneceram, foi o que já sabia que a doutrina de Jezabel estava errada. Então muitos eles abandonam porque eles querem seguir a doutrina de Jezabel, mas o que permanece é aqueles que não querem se corromper com a doutrina de Jezabel, mas sim querem se corromper com a palavra de Cristo, porque esta é a melhor palavra de nós, querer permanecer e entender. Então as pessoas elas fogem da onde tem palavra, porque elas sabem que se ela vir, ela vai ter que se converter. Ela sabe que se ela permanecer, ela vai ter que se converter. Então aquele povo, os que ficaram, você vê que vivia naquele lugar, a igreja vivia naquele lugar que era a igreja de Tiatira, que habitava naquele lugar. A igreja de Tiatira, você vê que o povo estava ali, mas só que aquele lugar era um lugar você vê que muitos se corrompiam, muitos estavam ali vivendo em prostituição, muitos ídolos de adorar, mas só que muitos não se corromperam, mas muito permaneceu. E hoje nós também temos a palavra do Senhor, mas muitos querem se corromper com o que Satanás tem para oferecer, com o que Jezabel tem para oferecer. Aí você vê que eles vêm para a casa do Senhor. A pastora já cansou de falar. Se você está na tua igreja, não queira visitar outra igreja. Não queira estar pulando em uma igreja, em outra igreja. Não queira estar, eu vou ali em uma igreja assistir o culto, assistir a pregação. Mas a pregação que está lá, possa ser que não seja a mesma que está aqui. A de lá possa ser que queira te corromper. Mas a daqui possa ser, que a daqui vai te dar vida eterna. Mas eu quero visitar a igreja, eu quero assistir a pregação. Eu quero ir ali porque eu conheço fulano, ele me convidou, eu vou assistir a pregação dele. Aí vai, quando chega, pastor, eu fui na igreja, o rapaz estava pregando, mas só que ele estava pregando, não foi nada aquilo que a senhora diz aqui na igreja. Não foi nada disso que a senhora prega aqui. Aí Jezabel já está corrompendo sua mente. Jezabel já entrando na tua mente. Jezabel já corrompendo a tua mente. Com doutrinas erradas, com doutrinas que não é a mesma da de Cristo. Porque nem todas a igreja vai pregar a mesma coisa que a igreja apostólica semear prega. Nem todas as igrejas vai pregar o mesmo ensinamento que a igreja apostólica semear ensina. Nem todas as igrejas. É verdade. Se você for em alguma, você vê que a maioria das igrejas, se você for contar de dedo, a maioria está corrompida. Mas eu fui na igreja de fulano, aí ele disse que a tua igreja é bestagem, esse negócio de você estar na igreja de shortinho, disso, isso e aquilo, é bestagem. Pronto, você pode sim usar seu shortinho, você pode sim ficar com a doutrina de Jezabel, mas você só não pode fazer nada na obra de Cristo. Foi por isso que Deus ele diz: cancela Jezabel, a que se diz ser profetiza.
Tira ela, que ela está com a doutrina muito errada. Você pode querer ficar com a doutrina de Jezabel, mas na casa do Senhor você não vai fazer nada, porque Deus ele arranca todos aqueles que querem ficar com a doutrina de Jezabel. Deus ele tira, ele não deixa permanecer, então ele vai arrancar. Então é por isso que é um grande risco, que muitas das vezes ainda não está, muitas das vezes não tem muito um entendimento, que é a palavra, os ensinamentos de Cristo, está pulando em uma igreja e outra, querendo visitar, querendo ver como é a igreja de fulano, querendo ver pregação de fulano de outras igrejas. É um grande risco, porque você pode se corromper e acabar se levantando contra a tua própria igreja. Porque você vê que muitos se corrompem assim. Eu vou ali visitar uma igreja, eu posso ir visitar uma igreja, eu vou, pronto, chega, quando vai, já vem corrompido com a doutrina de Jezabel. Aqui não pode isso, que não sei o que, eu vou sair da igreja, eu vou falar que lá é melhor. Pode ir à vontade, mas o que pena é que você só não vai poder ir para o céu com sua doutrina de Jezabel. Então é necessário cada dia nós entender e buscar a palavra do Senhor, porque Deus, da mesma maneira que Ele tem olhos como chama de fogo, Ele vai observar todas as coisas. Não precisa nós chegar e querer fazer, mas se Deus ele está lá e Ele está observando o teu erro, Ele está observando. Não adianta você querer, eu estou escondendo, porque aquele povo escondeu tanto, quis tentar esconder Jezabel de Deus, quis esconder aquela que se dizia ser profetisa do Senhor, mas o Senhor ele alertou: eu sou Deus, que tenho olhos como chama de fogo, e estou vendo todas as tuas obras e aquelas que não é a obra de Cristo. Então ele observou, Deus ele viu, e Deus ele também corrigiu. Então aqueles que quis permanecer, permaneceu até o fim, mas aqueles que quis seguir com a doutrina de Jezabel, Deus ele diz agora: todos que quis seguir com a doutrina de Jezabel, esses eu lançarei no leito de cama. Esse sim eu lançarei, para que viesse ter a tua ruína, para que viesse ter a tua ruína, a tua morte. Então ele lançou para que ela viesse, e todos aqueles que quis seguir ter a tua ruína. Então é necessário nós, antes de querer botar e querer seguir a doutrina, devemos todos os dias parar e lembrar que Deus ele está olhando. Mas eu se escondi debaixo da cama. Mas eu vi o irmão ali, eu corri, se escondi atrás do carro. Mas você esqueceu de olhar para o céu e ver que Deus ele estava te vendo. Esqueceu de olhar para o lado e ver que Deus ele também estava do teu lado. Esqueceu de olhar para trás e ver que Deus também estava atrás de você. Não adianta se esconder, porque Deus ele tem olhos, como chama de fogo, e ele vai observar. Então aqueles que permanecem devem permanecer até o fim, porque Deus ele nos deu essa força para que nós viéssemos seguir a doutrina de Cristo e não a doutrina de Jezabel. Aleluia. Mas só que eu quero permanecer com minha doutrina, mas não tem como você permanecer dentro da casa de Cristo. Mas eu quero permanecer fazendo os ensinamentos que a profetisa, que se dizia ser profetisa, Jezabel me ensinou. Eu quero permanecer. Pronto, ele já deu o remédio certo. Se você quer, você vai junto com ela por leito de cama de morte. Então aí eu creio que aqueles que ouvia as doutrinas de Jezabel, quando ele ouviu Deus falar, todos esses que seguem a doutrina de Jezabel, esses vão ser lançados no leito de cama de morte. Então muitos dizem: o jeito vai ter que ser eu me consertar, vai ter que ser, eu vou ter que ter mudança, eu vou ter que mudar, porque eu sei que se eu seguir Jezabel eu vou morrer. Mas os empolgados, não, que nada, para lá é melhor, aquela igreja lá é melhor, que nada, pá, não vai acontecer nada não, eu vou para lá mesmo, pá, que nada, eu vou seguir essa doutrina que é melhor do que a daqui. Vai, porque a morte vai chegar sobre
Jezabel não vai dizer que ela morreu rapidamente. Ela ficou pagando com a morte física ali, ó, morrendo aos poucos. Então muitos crentes é assim. Eu estou na minha igreja, estou pregando, estou louvando, estou fazendo a obra, estou no meu entendimento bom, mas eu quero seguir fulano que ele me chamou, eu quero seguir a doutrina dele. Pronto, ele segue, estava bom para ele, agora começa a morte física, a morte espiritual sobre a vida dele. Eu vi fulano, tá acontecendo tal, ele está todo diferente. Claro, deixou de seguir a doutrina certa para seguir a doutrina de Jezabel. Então é um grande risco. Nós devemos seguir aquilo que Deus ele nos ordena, devemos seguir aquilo que Deus ele nos manda. Mas só que nós aprendemos que Deus ele nos ensinou a cada dia nós seguir a doutrina e os ensinamentos dele, seguir a palavra de Cristo corretamente. Devemos andar no caminho do Senhor, porque este caminho é que ele vai nos conceder. Então ele diz: todos que permanecer até o fim, esse será salvo. E ele, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós temos ouvido para ouvir aquilo que o Espírito ele está dizendo à igreja, aquilo que o Senhor está dizendo ao anjo da igreja, nós devemos seguir aquilo que foi ordenado pelo anjo da igreja. Porque se nós seguirmos aquilo que ela está nos ensinando corretamente, de acordo com a palavra do Senhor, nós só vamos se dar de bem. Nós só vamos se dar de legal. Mas se nós queremos seguir essas doutrinas, nós acaba se quebrando. Então a doutrina que Jezabel ensina, pode tudo, pode fazer tudo, pode seguir ídolo, pode adorar a imagem, pode andar sem camiseta, pode andar de shortinho, eu posso botar um brinco. Você pode, mas não pode fazer a obra de Cristo. Mas não pode pregar, não pode louvar, só não pode estar na frente da obra de Cristo. Então nós devemos seguir a doutrina do Senhor e não a doutrina de Jezabel, porque a doutrina de Jezabel, ela quer acabar com a tua vida, ela quer derrubar você, ela quer te destruir para que você não alcance o melhor do Senhor. Então Jezabel, ela veio para quê? Para destruir todos aqueles que estão em pé. Ela veio para destruir a igreja que está de pé. Mas Deus, com um olho de chama e fogo, ele diz: eu não permito Jezabel destruir a minha igreja. Então Deus ele acaba destruindo Jezabel antes de Jezabel destruir a casa dele. Amém? Assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.